candidato à Prefeitura de Alagoinhas. Agora, o último tema dessa entrevista, vamos tratar sobre desenvolvimento econômico. Vou convocar você, viu, Gomes, para fazer a primeira pergunta. Ok. Candidato, qual a linha de ação para facilitar a geração de emprego e renda em uma cidade que a marginalidade cresce no dia a dia e o desemprego dos nossos jovens é apontado como um dos principais vetores dessa violência? Como fazer isso e como vai ser a relação do senhor com o pequeno e médio empresário? Gomes, Alagoinhas hoje, por ter uma população de 62% de desempregado, está vivendo também um caos nessa situação aí do desemprego. Como a gente deve incrementar isso? Nós temos que, de fato, buscar, que eu entendo que seja a melhor opção, buscar indústrias, empresas para se instalar no município. Eu não sei se vocês viram na minha rede social, e eu posso provar isso, está lá, de fato. Eu fiz uma viagem, Gomes, para o Rio Grande do Sul. Eu viajei para uma cidade chamada Bento Gonçalves. Lá eu fui visitar uma das maiores indústrias de alimentos do mundo, chamada M. Dias Branco, que é o que a gente conhece como Indústrias Fortaleza. A M. Dias Branco comprou lá uma outra indústria chamada Rosa Bela. E eu fui lá. Fui lá, conversei com um gerente regional chamado Andrei Trindade. Ele toma conta de todo o sul do Brasil. E eu perguntei a ele de que forma a gente poderia trazer uma indústria dessa aqui para Alagoinhas. E ele me perguntou, resumidamente, ele me perguntou qual a contrapartida que o município poderia oferecer para que uma indústria dessa viesse aqui para Alagoinhas. E eu fui conversar com ele uns 20 minutos, acabei passando mais de 1h40. E eu disse a ele que eu poderia oferecer, sendo o gestor do município, uma área de terra às margens da BR-101, poderia oferecer insumos fiscais, a redução, a isenção durante um determinado período, claro que com a aprovação da Câmara, né? Energia elétrica perto também. E ele adorou a ideia, ele gostou dessa ideia. Ele disse para mim que ia levar isso para a gerência geral da indústria, essa possibilidade. Lá nessa indústria, foram 300 e poucos empregos diretos, tem também a distribuidora, que foi 100 e poucos empregos, mais ou menos quase 500 empregos. Eu fiz isso, não tive essa dificuldade. E ninguém faz isso. Por que ninguém faz isso? Jonathan não é prefeito, não é secretário, não é vereador, e eu fiz isso. Peguei o avião aqui em Salvador, com escala em São Paulo, fui para o Rio Grande do Sul, e eu fiz isso. E esse namoro existe, de fato, entre Jonathan e essa indústria. A gente sempre que pode, a gente vem batendo papo em relação a isso. Geração de emprego, eu entendo que se faz dessa forma. Trazendo novas indústrias, trazendo novas empresas. Eu também viajei para outro estado e visitei uma usina de carbonização de resíduos sólidos, com a intenção, só emendando aí, Gomes, emendando aí com outro assunto, que não foi puxado, mas falando também sobre a área de emprego. Essa indústria de carbonização de resíduos sólidos, ela pode cuidar do nosso aterro sanitário, que eu entendo particularmente que é um lixão. Essa essa usina de carbonização de resíduos sólidos, ela vai carbonizar o lixo, vai transformar até em energia. Através desse carbono pode ser transformada em energia elétrica através de uma usina termoelétrica, levando energia para as casas mais carentes a custo de até 80% mais barato. E essa usina de carbonização de resíduos sólidos, ela gerará também mais de 150 empregos aqui em Alagoinhas. Claro que também tem que ser revisto isso com a Câmara por causa da concessão. Quanto tempo pode ser essa concessão? O que eu estou querendo aqui dizer é que eu entendo que a melhor forma de gerar emprego na cidade é através de novas indústrias instaladas na cidade. Temos que até mesmo ir para o exterior. E por que não ir para o exterior tentar trazer novas indústrias? A ideia que eu tenho é de até mesmo ir para a China, tentar buscar investidores aqui na China, em qualquer lugar do mundo. Podemos sim fazer isso. Alagoinhas tem uma malha viária maravilhosa, uma água excelente. Eu entendo que para gerar emprego,
com certeza tem que se trazer, sim, essas indústrias. Mas ir buscar de fato mesmo. E não ficar esperando que caia no colo e depois sair dizendo que foi eu que trouxe. Ai, ai. Vamos lá para o desenvolvimento econômico. Já estamos nele. A Natan? pergunta de Gomes já foi Não, nesse sentido. eu estou puxando o seguinte, porque quando você fala em desenvolvimento econômico, o pessoal só fala de indústria. E eu tenho muita preocupação, Juscelio, com relação ao comércio de Alagoinhas, e a gente sempre bate nessa tecla, representa mais de 50% do PIB da cidade. E aí, quando a gente fala do pequeno e médio empresário, acredito eu que o Gomes se referia justamente aos comerciantes aqui da cidade, sua maioria, né, pequenos e médios. Eu lhe pergunto, Jonathan, o que é que sua gestão pensa com relação aos comerciantes, principalmente no auxílio desses comerciantes, nesse período de ressaca da Covid-19, e já se fala inclusive numa segunda onda. Aliás, o governador ontem deu uma declaração dizendo que a Bahia está preparada para a segunda onda da Covid. Então ele já está imaginando que pode vir para cá. Deu lucro, né? Deu lucro. A primeira deu resultado. Então eu lhe pergunto, como é que a Prefeitura de Alagoinhas iria agir com relação aos comerciantes, caso venha uma segunda onda de coronavírus? E caso não venha, qual o tipo de auxílio que sua gestão pretende dar aos comerciantes da cidade? Os comerciantes da cidade, muitos deles me falam que sofreram o pão que o diabo amassou com tudo isso daí. Eu pretendo sentar, Caio, com os comerciantes, discutir com os comerciantes de que forma nós podemos andar nessa parceria e também com a gestão pública para que nós possamos, de fato, andar juntos. Os comerciantes vão dizer do que precisam, vão dizer a contrapartida dele e o município vai dizer se pode fazer o que os comerciantes precisam ou não. Se não puder, vai passar para os comerciantes a forma mais sensata de ajudar os comerciantes. E em relação a... Acabou dando um branco agora. É isso. Os comerciantes vão sentar comigo e discutir de que forma a gente pode melhorar isso daí. Uma coisa que deve ser lembrado, Caio, e Gomes também falou em relação ao emprego, eu ando muito na cidade, conheço a cidade muito bem, e eu tenho prestado atenção também na zona rural da cidade. A Alagoinhas, ela tem um pequeno comércio na zona rural que acaba incrementando muito, aquecendo muito a economia do município. Eu tive a liberdade de fazer uma pequena pesquisa ali em Santa Terezinha, acho que foi no início desse ano, e naqueles comércios ali de Santa Terezinha. Ali, até na minha pesquisa, tinha 7 comércios e nenhum deles vendia produtos colhidos aqui em Alagoinhas. Produtos que são plantados e colhidos aqui em Alagoinhas. Eles compram muito ali de fora, de outras cidades. Iambupe, Entre Rios, Pedrão, Irará, Pojuca. E é por isso que muitas vezes a gente vai na central de abastecimento e vê o molho daquele tempero verde pequeno de um preço e quando é mais tarde, aquele molho está bem maior e continua do mesmo preço. Porque não se dá vazão aos produtos que são colhidos aqui em Alagoinhas. Esses produtos, eles têm que ser absorvidos aqui em Alagoinhas porque a economia tende a aquecer aqui no município. Nada contra as pessoas que vendem produtos de fora. Eu costumo dizer que meio-dia minha barriga dói, a de todos dói também. Mas a prioridade tem que ser dada à população de Alagoinhas. Só incrementando também a respeito do emprego aqui, tem muitas empresas que vêm fazer da manutenção às indústrias aqui de Alagoinhas e que já trazem o seu corpo funcional. Porque Alagoinhas, segundo... Eu tive um relato ontem que na construção do atacarejo ali, dizem que até o próprio gestor admitiu que Alagoinhas não tem mão de obra qualificada. Eu não estava lá, estou só dizendo aqui que me disseram ontem em uma reunião que eu tive aqui no Coqueiral 2. Se isso realmente acontece, tem que ser revisto. De que forma nós podemos dar mão de obra qualificada aos nossos munícipes, com cursos profissionalizantes e tudo mais. Porque essas empresas que vêm para cá prestar manutenção, repito, elas já trazem o seu corpo funcional de fora. É por isso que, muitas vezes, alguns grupos de trabalhadores
ficam nas portas impedindo a saída para garantirem pelo menos uma pequena quantidade de empregos ali. Nós temos em Alagoinhas hoje 5 grupos que fazem esse papel. E por que não gerar diretamente esses empregos através da administração pública com as empresas que vêm se instalarem aqui? É possível ter esse diálogo, sim. É possível dizer, olha, Alagoinhas tem essa população desempregada, precisa empregar pelo menos uma parte dessa população para que vocês possam desenvolver o seu serviço aqui. É possível fazer isso, mas o que eu acho que falta é iniciativa, talvez boa vontade. E isso eu tenho que ter a boa vontade e a iniciativa de dialogar com todos os setores, tanto o comércio quanto as empresas que se instalem aqui. E volto a repetir, buscar novas indústrias, novas empresas para se instalarem em Alagoinhas, eu entendo que seja a melhor opção para empregar a população de Alagoinhas e assim aquecer o município e desenvolver também toda a estrutura financeira do município por causa do aquecimento econômico. Juscelio? Eu já ouvi o candidato falar outras vezes nessa investida dele na Dias Blanco. Não sei nem porque é que foi para o Rio Grande do Sul, porque a sede da empresa é no Fortaleza. Mas é a única coisa que um homem trabalhador, com profissão definida, funcionário público de carreira, passou concursado para trabalhar na Justiça. E a única coisa que o projeto dele se assemelha com o do ex-prefeito Paulo César. Um projeto fracassado que é sair para ir buscar a indústria. Isso não funciona. Paulo César saiu daqui e investiu só de uma vez 5 passagens para ir para Fortaleza buscar a Proibida. E anunciava que a indústria estava chegando, que ele foi buscar, que ofereceu, tá aí a Proibida. Depois saiu, foi buscar biscoito da vovó. Chegou ao ponto do biscoito da vovó mandar os vereadores votar e fazer uma doação de terreno para biscoito da vovó. Pergunta a você, biscoito da vovó está em Alagoinhas? Então esse é um projeto, a indústria saiu daqui para fazer lobby, para vender terreno de um amigo, que até é candidato dele, a vereador lá no lado dele, para oferecer um terreno desse amigo para trazer um atacadão. Não trouxe. O atacadão veio na hora que de fato a economia impulsionou, que de fato o sistema econômico da nação para vir o atacadão para Alagoinhas. Então esse é um sistema falido que não adianta. A indústria vem quando as circunstâncias daquela indústria se encaixam na possibilidade do município oferecer, como a Alagoinhas está oferecendo logística, como a Alagoinhas está oferecendo água, como a Alagoinhas está oferecendo uma mão de obra orbitando em volta das indústrias de bebida em Alagoinhas. E aí impulsiona, de fato, essas indústrias. Mesmo o governo do estado querendo tirar daqui. A indústria que vai chegar aí de cerveja, o governo do estado queria que fosse para Rolindina. O empresário que está vindo agora com outra fábrica também já comunicou que o estado, a logística e todo esse complexo de interesses em Alagoinhas é que está tornando o nosso polo de bebida. Então, candidato, um homem de bem como o senhor, um homem que tem profissão definida, completamente diferente daquele candidato, que nunca tem profissão nenhuma, nunca foi nada, viveu a vida toda prometendo emprego e o povo empregando ele, que é o ex-prefeito Paulo César. Essa é uma alternativa que eu peço não remede, porque indústria não vem para Alagoinhas indo buscar. E a prova, a prática está aí. Eu preferia que é o seu projeto e que eu faça uma crítica, não estou aqui para julgar, mas pela amizade, pelo respeito, pela consideração, por conhecer a sua intenção de bem servir em Alagoinhas. Eu acho que o senhor falhou muito quando o Gomes, nós estamos inclusive fazendo hoje uma entrevista diferenciada, porque Gomes, com o projeto de intenção dos candidatos lá, tem mandado coisas importantes aqui, do que os candidatos pensam em realizar para Alagoinhas, e aqui a gente torna fácil ele passar essa imagem para o eleitor. Nós não estamos alcançando isso hoje. Então eu acho que o candidato falhou quando não procurou se circular de pessoas que de fato pudesse auxiliar num bom projeto
para que não passe essa impressão que ele está querendo um cheque em branco para chegar na prefeitura e depois é que ele vai ver a situação, como é que pode agir, o seu corpo de secretário dizer o que pode fazer. Então essa é a falha de um homem de bem, com profissão definida, com boa intenção de fato, mas está muito mais para um eleitor, porque em Alagoinhas hoje nós temos eleitores indignados, eleitores raivosos com a situação que está posta aí, um candidato esperando uma condenação ontem por uma armação que fez eu definir meu voto, inclusive, viu, Caio? Isso até era para eu falar no tema anterior. Ontem eu me defini o voto pelo atual prefeito devido à armação dessa história da condenação dele. Eu venho contando essa história dessa condenação do prefeito há 3 anos no rádio. De repente o candidato do DEM cai na pesquisa e alguma artimanha vai lá e movimenta, aí já está outra artimanha, vamos, de fato, se o candidato do DEM ganhar, alguém tem força e é um deputado do Estado Federal que possa fazer manobras desse jeito para tirar a possibilidade do prefeito mandar. Então ontem eu tive que definir se tem 2 processados ou vamos ter 2 condenados. É melhor que a gente fique com um condenado que não tem chance de reeleição. Botei isso na cabeça ontem, porque a eleição está polarizada nesses 2 indivíduos, é o que as pesquisas indicam, é o que a gente sente a intenção na rua. Então eu defini o meu voto, viu, Caio? Porque 2 condenados e, como eu venho dizendo, todos 2 na mesma área da educação, transporte, poderão ter 2 condenados, não estão hoje indiciados, investigados, o promotoria pedindo a sua criminalização. Eu vou ficar com quem não tem chance de mandar em Alagoinhas 8 anos, porque a lei não permite que esse novo indiciado vá para a reeleição, o outro não. Se for eleito, nós vamos viver, Jonathan, esse mesmo quadro. Então, se buscaram pensar que Alagoinhas tem trouxa e não tem pessoas que têm a capacidade e a inteligência de definir, de desarmar essa artimanha que está plantada aí, estão enganados. Essa é uma terra de pessoas que pensam. Ganhamos o nome por muito tempo de cidade politizada, Jonathan, e é por isso que eu lhe chamo a atenção. Essa história de sair de Alagoinhas para ir buscar empresa para oferecer mão de obra é um projeto de uma pessoa que completamente diferente de você. Raízes humildes como você, foi buscar no seu concurso uma profissão, viver dentro da seriedade, dentro da honestidade e próximo de uma coisa que ainda é a nossa esperança, que é a justiça, você como oficial de justiça. Então, esse projeto, para mim, ele não funciona porque foi uma tentativa de tapeação de um candidato que já passou por aí, chegar ao ponto de sair daqui para induzir biscoito da vovó. Os vereadores doaram o terreno, biscoito da vovó, eu pergunto, está em Alagoinhas? Então, já que você não colocou um projeto para que de fato a gente acredite que você está preocupado em dar emprego, eu sugiro que você se preocupe em montar box, um galpão definido, para que a mão de obra do pequeno industrial, o serralheiro, o homem que aprende a soldar ali na escola técnica, o Senai, o cara que aprende a enrolar motor, o cara que faz venda, corta vidros, etc., para que a população se dirija a um galpão, porque hoje está provado, Jonathan, que quem de fato emprega são as pequenas indústrias, está batendo, dando show com relação à empregabilidade na frente dessa coisa de grandes complexos de indústrias, que de fato, quando chega na cidade, a mão de obra não é especializada, vão buscar alternativa em outros municípios, e ainda aparece alguém dizendo, não, eu, prefeito, vou obrigar que a indústria empregue pessoas da terra. Isso é uma coisa que não dá, não está na lei. A empresa pode empregar pessoas de onde quiser, de onde vier, não tem essa coisa. Eu acho que isso está muito mais para enganação do que... Me desculpe esse comentário, mas ele é feito para auxiliar, inclusive, a sua capacidade de articulação. 10 dias ainda faltam para a eleição, para que, se de fato, daqui até lá, você possa agregar eleitores com projetos que, de fato, o eleitor acredite que a sua preocupação é pura, verdadeira, como eu sei que você é. Então, faça essa crítica a essa história de Dias Blanco, de tal, porque a Alagoinha já caminhou por aí
e infelizmente não deu resultado nenhum. A prova é que se isso de fato fosse interessante, eu lhe garanto que o empresário vinha com você. E você ia procurar o prefeito e dizer aqui, ó, era muito mais louvável que você tivesse. Não, Dias Blanco está aqui, foi eu que trouxe o empresário, o prefeito deu a terra, mas foi uma iniciativa minha. Esse é meu entendimento, me desculpe, mas eu acho que esse é o caminho para, de fato, o eleitor ter uma clareza de por que vai votar em Jonathan. Pois bem, Juscelio, esse é um entendimento pessoal seu, eu tenho que respeitar também, e absolvo essa crítica sua, mas eu volto a repetir, essa é uma das possibilidades, sim, de trazer indústrias para o município. É claro que, em momento algum, eu disse aqui que as pequenas empresas, os pequenos comércios não são viáveis. Em momento algum eu disse isso. Muito pelo contrário. Também comum com as ideias de vocês, de que gera emprego justamente isso. Mas a busca de outras empresas, a busca de outras indústrias para se instalarem aqui no município de Alagoinhas, ela é sim viável, pode ser feito sim, né? E não tem por que não. A gente tentar buscar indústrias e trazer aqui para o município, claro que ela é real, claro que ela é viável. Eu não sei de que forma o ex-gestor fez isso, não sei de que forma fez, né? Mas a possibilidade de trazer indústrias para o município de Alagoinhas, ela existe sim, ela é real. Se nós vamos conseguir, espero que sim, vamos fazer tudo isso. Isso é uma das possibilidades de trazer indústrias para cá. O fato de gerar novos empregos aqui dentro de Alagoinhas, com pequenas empresas, com pequenos negócios, claro que também é uma das possibilidades, mas isso não tira a possibilidade de tentarmos trazer, de fato, indústrias para dentro de Alagoinhas. É possível? Sim. Se há possibilidade, nós vamos buscar sim. Vamos tentar fazer isso. Em relação a comparar o que o ex-prefeito fez, é o que eu estou dizendo, né? Eu não sei de que forma ele fez. Não sei se fez da forma correta ou não, mas eu pretendo fazer sim, vou sim tentar buscar novas indústrias, e se conseguirmos buscar novas indústrias, 2, 3 indústrias, a população de Alagoinhas vai ficar maravilhada com isso, vai gerar novos empregos, vai aquecer a economia do município, assim como também as pequenas indústrias, os pequenos negócios, o agronegócio, os negócios que eu acabei de dizer da zona rural, tudo isso é uma forma de aquecer a economia do município. Tudo isso é uma forma de gerar dinheiro dentro do município, de ajudar a população do município a se desenvolver. Com uma população de 62% de desempregado, se eu for ali na cidade vizinha e trouxer uma barraca de doce para cá e empregar 2 pessoas, já é um alívio. Imagine se eu conseguir trazer uma empresa ou uma indústria para cá. Essa é uma possibilidade real, sim. E tentaremos fazer isso, sim, com certeza absoluta. E volto a repetir, não estou aqui copiando o ex-gestor Paulo César, que eu não sei como ele fez. O fato é que eu entendo que ele não trouxe, os motivos ele deve saber, mas essa possibilidade de trazermos indústria de fora, sim, porque eu também entendo que uma indústria como essa, da M. Dias Branco, se vier para cá, para Alagoinhas, vai empregar muita gente. E o polo industrial de Alagoinhas está aí para crescimento. Tem uma malha viária maravilhosa, tem uma água maravilhosa. Então, por que não trazer indústrias para cá? Isso é uma possibilidade que eu vou bater muito em cima. Se tiver possibilidade de trazer, vamos trazer. Se qualquer indústria, e volto a repetir como eu dei exemplo da barraquinha de doce, se ela vier para cá, para Alagoinhas, empregar 2 pessoas, será bem-vinda. Se uma indústria vier para cá, também será bem-vinda. E se eu puder ir conversar, convencer e trazer, melhor ainda. Vai melhorar muito, vai melhorar, mas muito mesmo, o índice de desemprego na cidade de Alagoinhas. Bom, são 9